Meus irmãos, vamos para a exposição de Êxodo, desta feita, capítulo 2. Nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 2, mas nossa exposição será até o verso de número 10. Capítulo 2 de Êxodo, continuando as exposições de Êxodo, verso número 1 ao verso número 10. Êxodo capítulo 2, verso número 1 ao verso número 10. A exposição, nossa leitura será o verso 1 e o verso número 2. O homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Senhor, nós bendizemos o Teu nome por esta manhã. E neste momento, Senhor, nós agradecemos pela grata oportunidade de estarmos reunidos principalmente para ouvir a Tua voz, Senhor. Que o Senhor possa nos falar, ó Deus, possa de fato, ó Pai, fazer com que os nossos ouvidos estejam atentos e sejam também, Senhor, vencidos, para que Tua voz possa, ó Pai, frutificar em nossas almas. Seja conosco, Senhor, para que toda a nossa alma esteja sendo, ó Pai, beneficiada com a Tua voz santa, a única capaz de fato, Senhor, nos renovar, nos restaurar e nos lembrar, Senhor, das maravilhas da Tua redenção. Em nome de Cristo, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Nossa exposição, como nós estamos vendo, observamos no capítulo 1 que os dias pacíficos de Israel em terra estranha, eles acabaram. Como nós observamos, o novo faraó, preocupado com o crescimento de Israel e de uma possível retaliação, decide astuciosamente, como nós vimos, intervir na multiplicação do povo com dura cerviz. E, sem obter nenhum resultado, ele acaba escravizando o povo do Senhor. Mas a Escritura descreve, Moisés registra que nenhum sofrimento foi capaz de infertilizar o povo, até que ele prosseguiu e toma uma atitude radical. E ele decide, que todos os meninos sejam mortos na hora do nascimento, uma vez identificados como meninos do sexo masculino, que eles fossem mortos. Então, foi uma atitude mais dura, mas observamos que as parteiras temeram ao Senhor, não submeteram à ordem do rei, e Israel continuou a prosperar. Mas ele não desiste, porque ele tem uma preocupação com a possível retaliação, o crescimento do povo. Ele decreta então, como nós vimos, que todos os meninos deveriam ser mortos. Ou seja, não é mais na hora do nascimento. Nasceu, identificou que é menino, deve ser morto. E, de fato, humanamente falando, seria um plano que poria um fim na multiplicação do povo de Deus. O capítulo 2 vai começar a nos mostrar a história de Moisés. Esse é um capítulo introdutório, para começar a mostrar o nascimento de Moisés, a preservação de Moisés e também o chamado de Moisés. E aí o que o capítulo 2 vai fazer introdutoriamente é que nesse período em que o decreto é expedido, então há o decreto de que todos os filhos homens deveriam ser mortos, ele conta a história de um casal piedoso que tem um filho. Esse menino, a princípio, ele parece ser especial, ele é bonito, diz o texto que pela beleza dele, ele não foi entregue à morte. Imagina se fossem alguns homens daqui, teriam morrido. Bom, mas o tempo passou, e não era mais possível escondê-lo conforme a narrativa. Então a mãe, ela vai decidir, entregar o seu filho
nas mãos da providência. Por que nas mãos da providência? Porque você vai ver estranho que o rei ordena que os meninos fossem mortos no rio, e ela justamente entrega o seu filho no rio. E ao lançar no rio, nós veremos que a filha de Faraó, a filha do maligno, impiedoso imperador, se compadece do menino hebreu. A irmã dele observa tudo, logo sugere à filha de Faraó que uma hebreia cuide do menino, porque a filha identificou o menino como sendo hebreu, e aí a própria mãe é chamada do menino para cuidar desse menino durante até certa idade. Depois ele é entregue à filha de Faraó, a sua mãe adotiva, e aí então ele recebe o nome de Moisés. Alguns arqueólogos encontraram alguns documentos e dizem que o nome dele, antes de receber Moisés, era Jeoaquim, e ele passa a ser Moisés com a filha de Faraó. Então Jeoaquim, enquanto cuidado pela própria mãe, passa a se chamar Moisés, depois que é adotado pela filha de Faraó. Então esse texto, ele nos mostra como Moisés ele teve sua vida preservada diante do decreto de Faraó. E, no caso, como Deus usou as mulheres para preservar a vida de Moisés. Automaticamente a história, a narrativa, como nós não podemos perder de vista a questão do princípio da interpretação das Escrituras, criação, queda, redenção. Dentro dessa estrutura, nós vamos ver como Deus, em sua providência, está salvando o seu povo em toda essa narrativa. Vamos ver como Deus está cumprindo com suas promessas. É um texto muito importante, principalmente para as próximas narrativas, e embora nós não tenhamos o nome de Deus assim tão declarado, você vai ver a mão de Deus conduzindo a história para salvar o seu povo. Veja que Faraó, como nós falamos, ele tem todo e tudo para impedir que os israelitas continuassem a crescer. Então ele primeiro escravizou o povo. No versículo número 12, diz que, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, ou seja, todo o sofrimento que estava sendo causado não conseguia impedir o crescimento do povo, o povo continuava crescendo, o Senhor continuava abençoando o povo com filhos. Em seguida, ele ordenou às parteiras, Sifra e Puá, que matassem cada menino do povo hebreu ao nascer, mas nós vimos que elas temeram a Deus, e diz o texto que o Senhor fortaleceu mais ainda o povo. Então, o capítulo 1 ele vai nos mostrar como Faraó, com sua força, tentava enfraquecer os israelitas, intervindo com tirania, mas cada vez que ele dava um passo em direção ao povo, Deus dava outro passo, fortalecendo mais ainda o povo dele. Porém, mesmo diante do fracasso, não houve desistência do faraó. Ele queria impedir o crescimento. Lembre-se, ele estava com medo com o crescimento populacional de Israel, principalmente o nascimento de meninos. Por quê? Porque poderiam se tornar soldados, guerreiros, se aliar a outros povos, provocar a derrubada do Egito. Então ele estava preocupado com essa situação, e depois de fracassar na primeira tentativa de matar os meninos, ele finalmente recorre ao genocídio. Foi assim que terminou o capítulo 1, veja, verso número 22, que diz: então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto às meninas, deixem viver. Note, irmãos, que decidido em insistir em sua política contra os israelitas, o faraó ordenou ao seu próprio povo, agora não é mais um núcleo, mas agora é o povo que está recebendo essa ordem, que os meninos fossem jogados no rio Nilo. Em outras palavras, os guardas de faraó, aqueles que estavam recebendo a ordenança, não tinha todo mundo, não tinha eles como evitar o nascimento, não tinha ele como matar todos, mas eles agora, faraó ordena que o povo, ele agora vigie cada hebreu, para que nascer menino, esse menino deve morrer. Então é uma situação caótica,
né? Você observa que as narrativas do Pentateuco, do Antigo Testamento, seguem essa mesma estrutura, né? É queda, né? Porque a criação, queda e redenção. Observe que Deus estava fazendo prosperar e agora o rei se levanta, né, para trazer o caos, para matar os filhos. Agora é uma sentença que de fato vai impedirá, porque agora todo o povo egípcio está envolvido nesta tarefa. Identificou um menino, o nascimento de um menino tem que morrer. Aí onde vem criação, queda, redenção. Criação, o povo de Deus estava fazendo prosperar. Queda, vem o pecado para destruir o povo de Deus. E aí vem a redenção. Nessa redenção, conta-se a história de um casal. Foi justamente nesse conflito que surge um casal hebreu que teve a coragem de casar e ter um filho. Veja o verso de número 2, 1 e 2. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Observem, irmãos, que mais uma vez esse é um texto que causa estranheza a nós, que usamos diversos argumentos para evitar filhos. Esse é mais um texto que nos confronta com relação a isso. Porque aqui eles tinham toda uma justificativa para não ter mais filhos. Porque se fosse um menino, teria que ser morto. Mas, né, além disso, eles tinham a escravidão, eles tinham a opressão e automaticamente a certeza da morte do menino. Porém, observe que essas desculpas, o texto está nos mostrando como Deus está querendo dirigir a história. E observe que como essas desculpas, elas nos mostram que nós temos uma visão raquítica da própria história. Nós temos uma visão raquítica. Pessoas que não querem ter filhos, em primeiro lugar, eles têm uma visão raquítica da própria história e também uma visão raquítica de quem é o próprio Deus. E aí observe que a Escritura, ela quer chamar a atenção, porque esse casal era um casal piedoso, que era um casal que temia a Deus e não se importou com o decreto e tiveram filhos. E aí é interessante, irmãos, que o texto ele começa não apresentando o nome dos pais. Eles são apenas identificados pela origem tribal, que é a tribo de Levi. Não é curioso, a princípio, lembrar que Jacó, não é curioso lembrar que Jacó, na sua bênção, deixou Levi sobre marcas de desgraça. Se você analisar Gênesis 49, você vai ver que uma das maldições sobre Levi é que ele teria a marca da violência. Não é um fato curioso ver que Moisés mata um egípcio? Não é um fato curioso ver que Moisés vai e mata um egípcio? Ou seja, Moisés é descendente de Levi. E os pais aqui são preservados, os nomes, na verdade, são preservados. E aí você poderia pensar, então, nós poderíamos pensar como a maldição estava sobre Levi. Então significa que Moisés venha representar o caos, é isso que nós vamos ver posteriormente. Mas o importante que nós analisemos no texto é que o escritor, ele quer chamar, ao ocultar os nomes dos pais, o escritor, ele quer chamar a atenção para o menino. O escritor quer chamar a atenção para o menino. O casal, então, ele que é da tribo de Levi, ele acabara de ter um filho homem. E o contexto é, nasceu homem, tem que morrer. O que uma mãe, então, deveria fazer numa circunstância como essa? Onde havia um decreto em que o filho homem deveria ser morto. Mas a Escritura diz, chama a atenção, parece algo banal dentro do texto, uma observação banal. O texto observa que o menino é descrito como bonito. O menino é descrito como bonito. Quando você olha e pensa assim que o menino chamou a atenção simplesmente pela beleza.
Mas essa tradução, quando provoca a nossa atenção para observar a beleza, é porque ele quer dizer que havia algo de especial no menino. Os pais, quando viram aquele menino nascer, notaram que ali havia algo de diferente nele. E os pais não tinham a noção do futuro da criança. Os pais não tinham a noção do que essa criança seria, que ele seria o libertador do seu povo. Mas as características mostram que quando os pais viram o menino, disseram, não, tem alguma coisa diferente nesse menino. E aí, irmãos, imagine o quanto isso aterrorizava mais os pais, porque esse nascimento, ele acontece justamente dentro de uma sentença de morte. Então imaginem, uma criança nasce, um menino, a qualquer momento, bastava um choro, um egípcio passando, um egípcio nas proximidades, poderia apoderar-se daquele menino por meio de um decreto e lançá-lo no rio Nilo. E aí a Escritura diz que eles acabaram preservando o menino por 3 meses. Imagine, irmãos, analisando o texto, de como isso poderia ter sido um sofrimento. Também penso, como inúmeras vezes essa mãe tentou, de fato, preservar a vida da criança, escondendo uma criança. Imagine você tentar ocultar o barulho de uma criança. Eu vejo aqui a luta de vocês para silenciar os pregadores que se erguem no meio do culto. Imagine num contexto em que qualquer sinal de existência de um filho homem poderia levá-lo à morte. Mas aí observe, irmãos, embora somente esses 2 versos, a Escritura está querendo mostrar aquela questão que está por trás do texto, que nós muitas vezes não observamos sem uma leitura aprofundada, uma análise aprofundada. Porque aqui há mais do que uma história de uma mãe querendo salvar o filho. Eu vou lembrar de uma coisa. Os nomes dos pais, conforme Êxodo capítulo 6, 20, é Arão e Joquebede. Se você lembrar, Êxodo vai dizer que Arão casou-se com sua tia. Moisés é o 3º filho. Então o casal já tem 2 filhos. Inclusive você vê na narrativa que a irmã de Moisés é quem está à espreita observando o trajeto do cesto. E aí, irmãos, lembrem, se eles já tinham 2 filhos, se ele casou com uma tia, então alguns estudiosos chegam a dizer que aqui há uma grande possibilidade de que ela, pelo fato de ser tia e já ter 2 filhos com o seu marido, ela já era uma mulher velha, uma mulher idosa. Alguns dizem que ela pode ter aqui uma diferença de 40 anos para o seu marido. Então, se esse menino era o 3º filho, o que aponta aqui, e também juntando a sua idade, é que Moisés está implicitamente mostrando que uma mulher velha concebeu e deu à luz. Uma mulher velha concebeu e deu à luz. Então você já vê aqui um detalhe importante, como Deus está conduzindo a história de forma silenciosa. Também podemos considerar de forma importante aqui, porque quando diz a narrativa que o menino era bonito, Moisés era chamado de menino bonito, e como nós colocamos, isso significa que ele chamava a atenção. Estevão, quando estava no seu discurso antes do martírio, ele não diz que ele era bonito aos olhos dos pais. Ele interpreta a narrativa e diz que Moisés era formoso aos olhos de Deus. Atos capítulo 7, verso número 20. Ou seja, ele não era simplesmente belo diante da mãe. Então, quando a mãe olhou e viu beleza nele, Estevão vai dizer que era Deus quem via ele formoso. Era Deus quem estava vendo ele formoso. Ou seja, era porque Deus tinha alguma coisa com aquele menino. Isso não lembra algo? Isso não lembra uma estrutura que de vez em quando aparece no Antigo Testamento? Por exemplo, Sara havia dado um descendente a Abraão na velhice. Isaque, o filho da promessa, foi o filho da velhice. O que então o texto está mostrando?
Os textos estão mostrando que, apesar de não vermos explicitamente, Deus está com o seu dedo conduzindo a história e Deus está aqui começando a cumprir com suas promessas. Você vai ver que no capítulo 3, o Senhor vai dizer a Moisés que o povo está clamando, o povo está pedindo, e ele vai dizer a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ou seja, Deus está começando a cumprir com todos os seus planos de redenção para o seu povo. Deus está, mesmo no silêncio da história, mesmo no silêncio do enredo, Ele está conduzindo toda a história. E aí, irmãos, veja, era um inimigo que se levanta contra Deus. E mais uma vez, veja, esse princípio permeia Gênesis, vai permear Êxodo, vai vir para Números, vai para Levítico, vai para Deuteronômio. Ou seja, por mais que os inimigos de Deus, eles se ergam contra ele e contra o seu povo, sempre haverá uma mão invisível revelando o Senhor da história. Por mais, irmãos, que o mundo se erga contra a igreja, por mais que o mundo se erga contra Deus, a mão de Deus continuará a governar tudo e todos. Ele não perde o seu governo. Quando os homens pensam que são autoritários, que têm o poder, expedindo seus decretos, suas leis, Deus sempre mostra que sua mão está conduzindo a história de uma forma perfeita. Então, irmãos, quando os homens se levantam contra a igreja, uma das coisas que nós devemos importar é que essa história é a história de um Deus redimindo o seu povo. É Deus redimindo o seu povo na história. E aí, por isso que você deve lembrar do que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por mais que o maligno se agigante, a promessa é que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, irmãos, outro fato importante é que esse casal de crente, o autor aos Hebreus vai colocá-los, vai revelá-los, mostrá-los no hall da fama da fé. Abra aí comigo Hebreus capítulo 11, verso 23, veja o que diz. Hebreus capítulo 11, verso 23. Veja o que o autor aos Hebreus diz: pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Observem, irmãos, que o que parece uma ação, simplesmente uma ação de uma mulher, de pais querendo preservar o filho, você observa que Hebreus descreve não como uma ação vazia, não como alguém que estava simplesmente uma atitude buscando simplesmente preservar o filho, mas ela é demonstrada uma ação de fé. O autor aos Hebreus diz que esse casal temia a Deus mais do que aos homens. Então, você vê ao mesmo instante, observe, você vê Deus conduzindo a história, você vê Deus conduzindo todo o enredo por trás, mas você vê ao mesmo instante uma família que vivia pela fé, uma família que estava determinada a viver pela fé, mesmo diante da proteção divina, que eles não viam, mas ainda assim eles viviam por fé, mesmo diante da ameaça do Estado. Uma outra coisa, irmãos, importante aqui no texto, é que, observe que quando o mundo colapsa, quando o mundo está colapsado, nós estamos pensando num Egito colapsado, onde há uma opressão, onde o povo está oprimido, onde o povo não tem imposto, onde o povo não tem saúde pública, onde o povo não tem salário, é só opressão.
nos dias maus, criar filhos é um ato de fé. Nos dias maus, ter filhos é um ato de fé. Criá-los também, porque é pela fé, irmãos, seja na bonança, seja no momento difícil, ter filhos, criar filhos, sempre será um ato de fé. É pela fé que nós educamos e enviamos nossos filhos ao mundo. E crianças, irmãos, elas não florescem, exceto se criados pela fé e não pelo medo. Veja, o mundo em colapso, mas eles tinham fé. Imaginem, irmãos, não era um casal que vivia numa economia abastada, não era um casal que tinha um rendimento, que tinha um sustento público, que recebia do INSS egípcio. Era um casal no mundo colapsado, sem renda, lutando para sustentar os filhos e a vida, preservar a vida. Mas mostra que era um casal de fé. Eles tiveram filhos. Nós muitas vezes, irmãos, imaginamos que nós somos os senhores dos nossos filhos, como se Deus fosse incapaz de cuidar deles. É como se Deus mandasse a boca, mas não mandasse o alimento que sustenta a boca. Como se Deus fosse incapaz de cumprir com aquilo que Ele fala, com suas próprias promessas. Mas observem, irmãos, essa é uma leitura equivocada da história do próprio Deus. Porque o Deus que diz crescei e multiplicai, é o mesmo Senhor da história. E nossos filhos, irmãos, não estão aqui para falar sobre nós. Os nossos filhos não são dados para falar sobre nós, sobre os nossos cuidados, sobre o nosso poder, sobre a nossa força, sobre quem nós somos, sobre a nossa competência, sobre a nossa capacidade. Nossos filhos, eles são dados para falar sobre Deus. E a Escritura vai mostrar isso, é Ele quem dá. Nós temos uma certa feita, alguém ligou para mim e disse que estava angustiado, porque disse que depois que estudou e viu que os métodos abortivos, anticoncepcionais não eram bíblicos, e ele desistiu de usar esses métodos, e ele diz que já está muitos meses e não tem filhos. E eu disse, aí se dissolve mais uma falácia de que se eu tirar tal coisa, eu engravido, se eu não usar tal coisa, eu vou engravidar. E eu disse a ele, veja meu irmão, o ventre é do Senhor, é Ele quem dá. Segundo, é Ele quem sustenta. A provisão é dEle, é Ele quem sustenta. E aí, irmãos, mostra também que Deus não depende de você para criar os seus filhos. Deus não depende de você para cuidar dos seus filhos. Deus não depende de você. Deus não depende de você. Você é só um instrumento da graça. O que nos mostra é, nós temos que viver pela fé. Nós temos que viver pela fé. Uma mulher que escondeu o filho, uma mulher que casa num contexto colapsado, uma mulher que já tem 2 filhos, poderia dizer, não é assim? Eu já tenho 2. Tem um decreto para matar se nascer outro. Se nascer menino, para que ter mais? Para que ter outro filho? Eu já tenho 2, não é assim? 1 é bom, 2 é bom, 3 é demais. Para que 3? Não vamos ter. Mas ela vivia pela fé. Sabe qual é o problema, irmãos, de muitas pessoas que rejeitam filhos? É porque eles não vivem pela fé. Eles confiam na força do seu próprio braço. Eles confiam no seu poder. Eles acham que o sustento não vem do Senhor, mas deles. Mas essa mulher guarda esse menino 3 meses. 3 meses. Que providência, não é não? Como é que você consegue esconder um menino recém-nascido durante 3 meses? Só que não foi possível. Imagine que esse menino, né, deve ser irmão de alguns aqui. Esse rapaz não tem condições mais. Não tem condições mais. Tem que fazer alguma coisa.
Criança muito agitada, é impossível mantê-la em silêncio, alguma coisa tem que ser feita. E aí, irmãos, veja a decisão de uma mulher de fé, de uma família de fé. Verso número 3, verso número 4. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Imagine, irmãos, o problema, o caos já que o menino estava causando. Ele era descendente de Levi, então ele tem essa descendência violenta. Imagina esse menino como não deve ter crescido, como estava crescendo, ficando barulhento, e a mãe, a Escritura diz que a mãe não consegue mais escondê-lo. São 3 meses, não tem como mais, ele poderia ser descoberto e morto. E aí, irmãos, observem, o plano dela é lançar o menino no rio. Foi o que o rei mandou: lance o menino no rio Nilo. E aí ela decide: eu vou soltar o menino no rio Nilo, conforme o decreto do rei. Veja, irmãos, no rio Nilo em especial, era uma localidade, um rio, o rio Nilo. Ele é característico pelas suas pedras, ele é característico também por rochas submersas, ele também é característico por galhos flutuantes, e ele também é muito característico por crocodilos. E aí, irmãos, soltar um menino dentro de um rio Nilo, por que o faraó disse isso? Porque o faraó disse que o faraó sabia que se soltasse um bebê no rio Nilo, ele iria morrer. Seria morte, automaticamente. Era sentença de morte. E aí a mãe decide lançá-la no rio Nilo. Isso não é uma boa ideia a princípio. Mas aí observe que antes de lançá-lo, ela faz tudo para protegê-lo. Ela pegou um cesto de junco. Junco é como uma planta que cresce dentro de um talo enorme. Ela seca e depois ela vira alguns cestos, né? Feito esse balaio, acho que aqui em Currais Novos não sei, mas no interior de Pernambuco chama balaio, né? Viram uns balaiozinhos, e era normal que algumas crianças ficassem nesses cestos durante a sua infância. Então ela pega um cesto desse de junco, ela vai impermeabilizar o texto, ou no caso vai revestir o texto, né, com piche, com um material, automaticamente por causa das águas, para que as águas não entrem, e ela vai tapar o menino, né, o cesto, e vai lançar o menino do rio. E aí observe, parece que o menino foi entregue à própria sorte. Mas aí observem que esse foi uma desobediência criativa, né? Porque se Faraó havia decretado que todos os bebês, meninos, precisavam ser lançados no rio, ela está lançando no rio. E aí você olha para a narrativa a princípio e diz: não é estranho isso? Não é estranho. Por quê? Porque ela vivia pela fé. Ela era uma mulher de fé. Os pais eram pessoas, servos do Altíssimo. E aí ela decide: eu recebi do Senhor, e ela devolve ao Senhor por fé. É um ato de fé. E observe, dificilmente ela enviaria a irmã do menino para ficar observando a trajetória do menino. Então, irmãos, quando o texto está dizendo, quando o texto está mostrando isso, é uma mãe, não é uma mãe que está entregando o seu filho à morte. Aqui é uma mãe que está entregando o seu filho ao Senhor. É uma mãe que está dedicando o seu filho ao Senhor. Diante dela não mais, veja, diante dela não mais poder protegê-lo, ela está dizendo: Senhor, entrego ele em tuas mãos. O destino desta criança, que é diferente, o destino dela está em tuas mãos. Quantos exemplos, irmãos, nós observamos nas Escrituras, os pais dedicando seus filhos ao Senhor como ato de fé. Porque é isso que se espera dos pais. É isso que se espera dos pais. Porque os seus filhos não são seus.
Seus filhos são do Senhor. Eles são filhos da aliança. Quando você recebe seu salário, o Senhor ordena, você deve separar uma parte para dedicar ao Senhor. Quando você recebe os seus filhos, não são seus filhos que você está recebendo, mas filhos da aliança, e você deve dedicá-los ao Senhor. Vocês devem conduzi-los ao Senhor. Você deve crer no Senhor, ter esperança no Senhor. Essa mulher disse: jogue ele no Nilo. A providência divina. Imagine, irmãos, um cesto flutuando, rochas submersas, crocodilos, morte na certa, mas ela disse: é o Senhor quem vai cuidar dele. A irmã do menino ficou à distância, vendo o menino sendo conduzido pela correnteza. Estava automaticamente ela a observar, mas o que o texto vai dizer é que o Senhor tem os seus olhos voltados para os nossos filhos. O Senhor é quem cuida dos nossos filhos. Viver por fé, irmãos, não é achar que os nossos filhos vivem debaixo dos nossos olhos, do nosso poder, da nossa proteção. Viver pela fé é ter toda a confiança em Deus, que Deus é quem cuida dos nossos filhos. Deus é quem cuida dos nossos filhos. Deus é quem cuida. Ah, pastor, mas eu falhei na minha educação, eu falhei em tantas coisas com meus filhos, mas Deus não falhou. Deus não falhou, porque é Ele quem cuida dos nossos filhos. O que Deus ordena é: viva pela fé. Viva pela fé. E aí então, Deus responde, Deus mostra a sua provisão. Veja o verso número 5, verso número 6. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio. Que coincidência, né? Aquelas coincidências da vida. A filha de Faraó desce para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Que coincidência também. A filha de Faraó descer dentro do rio e as meninas ficarem passeando nas margens do rio. Que coincidência. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das crianças fosse buscá-lo, ou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. E ela teve compaixão dele e disse: este é um menino hebreu. Ah, irmãos, veja aqui. A mulher vai, imagine, solta o menino, aí chega a comitiva, a filha de Faraó, a princesa com suas criadas, entra no rio para se banhar. Alguns teólogos discutem que essa prática de descer ao rio no Egito, ela poderia ser tanto uma prática higiênica, porque nessa época não tinha banheiro, bacia sanitária, essas coisas, como também poderia ser um ritual. Os estudiosos não sabem, e eu também não sei dizer, se ela foi para fazer alguma macumba para algum deus egípcio, ou se ela foi simplesmente tirar a caatinga, mas ela desce. E aí diz que as criadas estão na beira do rio, também andando, né? E ela observa o cesto, ela vê o cesto. Interessante os verbos, eu vou dizer aqui a você, porque veja, há uma ênfase no hebraico nos verbos. A filha de Faraó desceu, e as moças, veja, e as moças que tinham vindo com ela passear, quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava, e ela teve compaixão dos hebreus, e este é um menino, o menino dos hebreus. Ela teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Então, enquanto ela se banhava, ela vê o texto, o cesto, ela ordena que as mulheres que uma criada ou as criadas peguem, trazem, ela se depara com o cesto, o menino está chorando, e a Bíblia diz que ela se compadece do menino.
Irmãos, observem agora. Havia o decreto do pai. Pelo decreto do pai, era para ela simplesmente tapar e deixar o menino correr, ou no mínimo virar ali o cesto e matar o menino. Mas veja, ela teve compaixão. Irmão, veja, se ela vira ali o cesto, Moisés morre, fim da história. Se ela segue o decreto, Moisés morre, fim da história. Mas diz o texto que ela teve compaixão. Irmãos, por que eu chamei a atenção dos verbos? Porque há também essa questão da provisão divina aqui. Porque veja, embora o texto não fique evidente, as ações da mulher são as mesmas ações de Deus no capítulo 3. As ações da menina são as mesmas ações de Deus no capítulo 3. Veja que no verso 5, diz que ela desceu ao Nilo. Passe a página no capítulo 3, quando Deus vai ter um encontro com Moisés, no verso número 8. Quando o povo está sendo afligido, Deus diz no verso número 8, por isso desci. Do mesmo jeito que a menina desceu no rio, o Senhor diz, eu desci a fim de livrá-los. A mulher desceu, a menina desceu, e ela acabou livrando Moisés. Deus diz, eu desci para livrá-lo. Eu desci para livrá-lo. Veja que em 2,5 diz que ela viu o cesto. Em 3,7 ele diz, então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu vi, do mesmo jeito que ela viu o cesto, o Senhor diz, eu vi a aflição do meu povo. Em 2,6 diz que ela viu o menino chorar. Em 3,7 diz que Deus ouviu o clamor do seu povo. Por que esse paralelo, irmãos? Não é porque não era simplesmente a compaixão de uma princesa. Era a mão da providência movendo o coração de uma ímpia, porque Deus estava tendo compaixão do seu povo. Deus, a ação da filha de Faraó foi um ato não de compaixão dela, mas de Deus tendo compaixão para com o seu povo. Você veja como Deus está dirigindo a história. Outra curiosidade, o termo para cesto aqui é literalmente arca. Você deve lembrar bem que quando você fala em arca, você lembra de quem? De Noé. Deus salvou Noé por uma arca. Isso não é coincidência. Então Deus não está somente tendo compaixão do seu povo. É Deus que vai salvar o seu povo. A preservação de Moisés não é simplesmente uma compaixão, é uma ação do próprio Deus para resgatar o seu povo da morte. Assim como Deus estava livrando Moisés, Deus está livrando o seu povo das garras da morte. Aqui, irmãos, observe o movimento de Deus para salvar o seu povo eleito. Então, o que o texto está querendo mostrar não é simplesmente um menino sendo salvo, mas é um Deus da história, governando a história para libertar o seu povo, por meio de um livramento. Veja, Deus estava operando, irmãos, no cesto do bebê. E nós observamos na história todo o plano de Deus para triunfar sobre o mal estava em plena ação, e o ato de fé daqueles pais estava mostrando o Deus que triunfaria sobre o mal. Enquanto era comum colocar um bebê nesse tipo de berço, mas não era comum colocar um menino no rio, nós observamos como Deus, em sua bondosa providência, conduziu tudo para salvar o seu povo. Deus estava ali, meus irmãos, começando a realizar a obra de salvação, observando. Então nós observamos como, por mais complexo que seja o mundo, por mais difíceis que sejam as circunstâncias,
Deus está operando em cada uma delas para salvar o seu povo. Veja, essa é a história de Deus salvando o seu povo, de Deus conduzindo a história para preservar o seu povo. E aí, irmãos, continuando o texto, a irmã do menino, vendo toda a cena, se aproxima, caminhando para o final, e sugere que uma hebreia seja ama de leite. E a sugestão, observe, irmãos, como a providência divina está por trás. Observe como a providência divina está por trás. Verso número 7 e 8, veja. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? Ela diz, então a filha de Faraó disse à mulher, a filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Veja, irmãos, a menina que estava ali, determinada a salvar o seu pequeno irmão, lá ela sugere que, imagino a angústia que era, imagine, irmãos, há um decreto, Moisés vai parar nas mãos da filha de Faraó. O que é que se imaginaria? Um menino morto. O texto mostra que ela vai rapidamente e sugere que o menino seja criado por uma ama de leite, alguém que iria amamentá-la. E o que é que acontece? A filha de Faraó aceita. Quem vem? Quem é escolhida? Joquebede. Veja o verso número 8, o verso número 9. Então, a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu darei um salário para você. Irmãos, podemos imaginar a alegria da mãe em receber o seu próprio filho de volta, e ainda imagine que ela vai criar o filho dela, recebendo um salário para criar o seu próprio filho. Tudo isso à custa de Faraó. Observe, irmãos, o aprendizado de Joquebede, né? Porque Deus responde o ato de fé dela. Deus responde o ato de fé dela. Você vê, Joquebede aprendeu que na salvação, Deus satisfaz os nossos anseios, os mais profundos anseios de quem Ele pretende salvar. Deus é quem sustenta aqueles que vivem pela fé. A provisão dele sempre estará sobre aqueles que agem com fé. Você crê nisso? Porque a Bíblia, veja, por mais que os atos possam ser loucos, imagina você, mulher, junto com Joquebede, quando ela tivesse dito, vou lançar no Rio Nilo, o que você teria dito? Não faça isso, ele vai morrer. Esse menino vai morrer. Ele não vai se salvar. Essa é uma visão raquítica, embora pareça ser genuína, mas é uma visão raquítica, o que nos mostra que existe uma história muito maior. Então, Deus é quem mostra os seus cuidados na história. É Deus quem está conduzindo a história. Deus está até nas coisas aparentemente más. Deus está trazendo coisas boas. Deus fez o melhor para a mãe, Deus fez o melhor para Moisés, porque tudo fazia parte do plano de Deus para preparar essa criança para salvar seu povo. Preste atenção, irmãos, seus primeiros anos, observem, que interessante, ele não é educado inicialmente pela filha de Faraó, mas passa a ser educado pela mãe. Observe, irmãos, seus primeiros anos, os anos que formam sua identidade pessoal, foram passados com sua própria família entre o povo de Deus. Moisés foi educado inicialmente dentro do povo de Deus. Ele teve a oportunidade de criar vínculos com sua mãe, receber instrução e principalmente instrução espiritual. Ela ensina
o seu filho, a importância de se conhecer a Deus, de amar a Deus, de ouvir a Deus, de clamar ao Senhor. Então Moisés, quando ele encontra Deus no próximo capítulo, ele já tem noção de quem é Deus. E aí veja, Moisés, você vai ver no texto de hoje à noite, Moisés é educado. E o problema de Moisés é justamente porque no próximo verso, na próxima narrativa do verso 11, é que Moisés decide viver como povo de Deus. Decide viver como povo de Deus. Então, ele é educado primeiramente e ele decide depois a viver como filho de Deus. Por isso que Salomão diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele. E aí veja, Moisés sempre será o filho de Joquebede. Foi instruído, recebeu aquilo que deveria receber da lei do Senhor, da vontade do Senhor, conhecer a história do seu povo. E Deus estava operando. Mas também Deus operou em seguida. Veja, quando o menino já era grande, verso número 10, quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Irmãos, talvez seja boba a informação, mas Moisés primeiro, ele não cresce como escravo, ele cresce como filho e neto de Faraó. Ele está dentro da corte de Faraó. Atos capítulo 7, Estevão vai dizer que ele foi educado em toda a ciência dos egípcios. Na época, como uma potência, essa era a melhor educação que se poderia oferecer. Então, possivelmente, segundo alguns estudiosos, ele foi treinado em linguística, ele foi treinado em matemática, ele foi treinado em astronomia, arquitetura, música, medicina e direito. Só isso. Com a sua mãe, ele recebeu a educação do povo de Deus no Egito. Ele foi uma das mentes mais inteligentes, porque ele estudou na melhor faculdade da época. Irmãos, observem, ele estava sendo treinado dentro do próprio Egito para derrubar o Egito. É por isso que eu amo esse Deus, sabia? Ele estava sendo treinado dentro do Egito para derrubar o Egito. Ele estava se tornando um homem intelectual para depois... Veja as ironias, não é? Mate as crianças, que eles podem se levantar contra nós. Deus colocou uma criança lá dentro para treiná-la, para a partir dela derrubar o rei do Egito. Irmãos, ele estava sendo treinado para derrubar, e aí o próprio autor aos Hebreus, no capítulo 11, chega a dizer que Moisés era muito famoso em toda a terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos de todo o povo. Era diferente aquele menino de fato, porque havia um propósito da educação de Moisés, pois Deus estava preparando o libertador para tirar o seu povo do Egito. Irmãos, por isso que Paulo, no capítulo 8, ele chega a dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o nascimento, irmãos, de Moisés é um exemplo disso, um exemplo perfeito de que Deus governa a história e que Deus está a realizar a sua salvação nos mínimos detalhes. E nenhuma dessas coisas, entendam, nenhuma dessas coisas poderia ter acontecido se Deus soberanamente não tivesse invalidado o decreto de Faraó, por causa da fé das mulheres, por causa da filha de Faraó, por causa da preservação de Moisés. Deus salvou
o menino. A providência cooperou para realizar um plano, salvando o menino. Observe, desde o início. Deus não aparece. Verso 1, capítulo 1, capítulo 2, verso 10. Deus parece não dar as caras, mas cada movimento é Deus operando na história para salvar o seu povo. Mas vamos escravizar. Tome, menino. Servidão. Tome, menino. Vamos matar os meninos. Tome, menino. Mata os meninos. Tome, menino. Deus mostra, irmão, sua salvação do início ao fim. Por isso que o tal do livre-arbítrio é uma blasfêmia. Você não vê outra coisa a não ser a providência divina por trás para salvar um povo com sua mão soberana. Isso, irmãos, lembre-se, porque nasceu um bebê em Belém, que era digno de tanto maior glória do que Moisés. Não era uma criança comum, era o filho de um Deus encarnado. Moisés estava apontando para outra história automaticamente. Esse bebê, ele nasceu nos dias de César Augusto, que emitiu um decreto convocando toda a população, lembra, do império, para recensear-se. Como Moisés, o menino recebeu o nome conforme seu destino, ele se chamará Jesus, que salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 21. Como Moisés, esse Salvador também nasceu sob uma sentença de morte. Herodes o Grande, um tirano tão malvado quanto qualquer um dos faraós, estava determinado a matar o rei recém-nascido. Porém, a salvação de Deus triunfa sobre o mal, e assim como Moisés, Cristo foi liberto da morte. Enquanto os outros bebês eram esmagados pelo aparato do Estado, Jesus fugiu para o Egito. E observe, desde a história de Moisés até a história de Cristo, Deus estava realizando o seu plano em todos os mínimos detalhes, porque a salvação vem do Senhor e é sua obra do início ao fim. O nascimento do Salvador foi apenas o começo, porque essa criança, tirada do Egito, foi para a terra de Israel, cresceu, se fortaleceu, até que morreu pelo seu povo. Para mostrar, irmãos, que Deus é quem triunfa sobre o mal para salvar o seu povo. A salvação vem do Senhor. Você crê nisso, meu irmão? A salvação que Deus realizou na história, ela se torna a nossa salvação quando nos achegamos à fé, pela fé em Cristo. Por isso que nós sempre somos chamados para confiar em Deus, porque ainda que o mundo esteja colapsando ou colapsado, viver pela fé é ter a esperança de que aquele em que nós confiamos a nossa vida e a vida dos nossos filhos, ele continuará a conduzir a história, e a nossa história faz parte dessa grande história. Essa história mostra como o Senhor não só livrou Moisés da morte, mas como o Senhor estava com mão poderosa livrando o seu próprio povo da tirania do mundo mau, da impiedade. Mas aqui também é uma analogia, irmãos, encerrando para nossas vidas. Observe que desde o começo o faraó tinha duas estratégias para impedir que o povo crescesse: escravidão e morte. Essas são as armas que Satanás usa quando tenta destruir o ser humano, quando tenta destruir você. Primeiro, ele quer que você peque, para que você seja escravo do pecado. Ele quer que você viva no pecado, para que você seja escravo do pecado. Pois Jesus disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado.
E depois que você for escravo do pecado, o pecado vai levar à morte. Paulo disse em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Então, se você tem vivido uma vida de pecado, aqui também tem uma esperança, porque aquilo que nós precisamos e que você precisa é aquilo que os israelitas precisavam: um Salvador para lhe libertar da escravidão e para lhe resgatar da morte por meio da destruição do inimigo. Assim como Deus forneceu um Salvador para Israel, Ele fornece um Salvador para aqueles que estão escravizados pelo pecado. O Senhor nos enviou o libertador para nos livrar do poder do pecado. Em Cristo, meu irmão, é possível sermos libertos das garras do pecado. Em Cristo, nós temos aquilo que precisamos para nos livrar do pecado. Onde antes havia apenas escravidão e morte, Jesus traz liberdade. Nas palavras de Paulo, encerro. Ele diz: vejo nos meus membros outra lei, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele responde: graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua lei. Obrigado, ó Deus, por tão gloriosa salvação. Que tuas palavras permaneçam em nós, Senhor, para a tua glória. E obrigado, ó Deus, pelo teu poder e tua providência que nos salvou e nos manterá salvo até o fim. Em nome de Cristo. Amém. Louvemos ao Senhor, resposta à sua voz.